Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eita maravilha. Bom dia a todos vocês que estão me assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Alguns estão aqui comigo ao vivo e outros eu sei que me assistem, né, durante a noite, outros durante a tarde, né? E glória a Deus por tudo. Agradecemos ao Senhor pela vida de vocês. Louvado seja Deus. Né? Estamos enviando aqui alguns convitinhos, porque algumas pessoas têm comentado, né, comigo que não está chegando o aviso, né, do Instagram. Bom dia, Dani Gomes, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos aqui nessa manhã, né? Na quarta-feira não foi possível estar aqui com vocês. Foi bem tumultuado a quarta-feira, devido ao 7 de setembro, tantas coisas aconteceram. Eu não consegui estar com vocês, mas hoje, para a glória do Senhor, eu estou. Bom dia, Anderson, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não estou conseguindo clarear mais aqui a minha imagem. Estou tentando dar uma ajeitada aqui, estou achando que está muito escura, mas amém, né? Eu creio que agora está mais ou menos bom, né? Bom dia, pastora Sandra, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Quero agradecer a Deus por essa manhã, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor por estar conosco mais uma vez aqui nessa live, porque essa live é dele, por ele, para ele. Quero agradecer pela sua vida que nos acompanha, que sempre está conosco, nos ouvindo, nos assistindo, recebendo essa semente que é semeada aqui nessa live. Quero agradecer ao Senhor por essa sexta-feira, né, semana encerrando, e nós só temos que agradecer ao Senhor por todas as bênçãos dessa semana. Tivemos aí um feriado abençoado, glória a Deus, comemorando 200 anos da independência do Brasil. Louvado seja Deus pela nossa nação, louvado seja Deus pelo país que nós moramos, né? Que o Brasil, ele é uma bênção. E hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra para você. Então, ao Senhor Deus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que o Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, que o Espírito Santo fale conosco nesse momento, que o Espírito Santo traga algo novo para os nossos corações nessa manhã. Eu não quero falar aqui nada de mim mesmo, mas eu quero transmitir a vocês aquilo que o Senhor já falou comigo. E Ele está falando comigo desde ontem à noite, né? Foi uma palavra abençoada que nós recebemos ontem à noite. Então eu quero transmitir para você aquilo que o Senhor falou conosco ontem à noite, mas hoje de uma forma diferente, mas o que Ele ministrou ontem, Ele confirmou nessa manhã no meu coração. Então, glória, glória a Deus Pai, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. E obrigado por você estar conosco, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que o Senhor te visite poderosamente neste momento, em nome de Jesus. Larissa, bom dia, Deus te abençoe. Pati, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Luiz Fernando, bom dia, Deus te abençoe. Manivalda, bom dia, Deus abençoe a todos vocês aí. Rosilene, bom dia. Deus abençoe a todos vocês nesse dia muito bom, um dia feliz, né? Porque esse é o dia que o Senhor nos deu, esse é o dia que o Senhor fez para nós, né? Então, assim, a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã em nossa vida. E nós temos que estar, sim, alegres e felizes, com o coração cheio de gratidão pela bondade e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos vocês. Brenda, Deus te abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Queridos, eu já quero ir para a live, para a palavra, né? Já estamos na live.
eu quero para a palavra do Senhor. Eu quero usar duas pessoas aqui nessa manhã como exemplo na palavra para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tá? A primeira pessoa está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 9 em diante. Se você quiser anotar, depois você pode ler todo o texto aí, né? Para você ter melhor compreensão. Mas aqui vai falar de um certo dia em que Elias, né, recebe uma orientação de Deus para ele sair do local onde ele estava e diz para ele: vá para Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. E eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para vocês. Então Elias, ele obedeceu a voz de Deus e ele foi para Sarepta e foi encontrar com essa viúva. E por quê? Porque havia muita seca naquele tempo. Deus havia ordenado que não haveria chuva durante 3 anos e meio, para ensinar algo ao povo, né? Havia muitas coisas acontecendo que desagradavam a Deus, então Deus queria muito falar com o povo de uma forma assim bem visível para que o povo entendesse mesmo que ele era Deus, que ele era dono do tempo, que ele ia cessar a chuva na hora que ele quisesse e mandar a chuva na hora que ele quisesse, porque ele tem poder para isso. Então Israel estava vivendo um tempo de muita seca mesmo, estava faltando mesmo água, as pessoas estavam ficando sem comida, estava uma escassez terrível, o próprio Elias foi alimentado por Deus, né? Então, assim, aí naquele momento Deus tinha um milagre para fazer na vida de uma pessoa. Então ele levanta esse homem, o profeta Elias, e fala com Elias: vai até este lugar, encontre com essa viúva, porque ela já sabe o que ela vai fazer, né? E então quando Elias chega na casa dessa mulher, Elias ele vai pedir para essa mulher um pouco de pão, ele vai pedir um pouco de água, ele fala com ela, né, para ela dar para ele o pão, dar para ele água. Só que essa viúva, ela estava lá com os seus filhos também, sem nada em casa praticamente, porque a seca atingiu, principalmente ela que já era uma viúva, né, mais difícil ainda de sobreviver naquela época. Então ela pediu e ela fala com o profeta, ela entende que Elias é um profeta, mas ela diz: olha, eu só tenho um pouco de farinha de trigo, eu só tenho um pouco de azeite no jarro, na verdade eu ia fazer um pão e comer, dar para os meus filhos, e nós íamos esperar a morte, porque nós não temos mais nada. Então eles morreriam de fome. Mas Elias, ele fala algo para essa mulher, ele diz assim para ela: olha, não se preocupe. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não se preocupe. Então aquela mulher, ela estava diante de um cenário de morte, um cenário de escassez, um cenário muito complicado, muito ruim, um cenário onde pessoas estavam morrendo de fome, para eles assim, talvez nem chovesse mais, eles não sabiam quando ia cair uma chuva novamente, quando iam poder plantar, colher e comer com abundância. Enfim, ela também estava vivendo um cenário aparentemente de morte futura, e eu imagino, né, a situação, o coração dela como estava, né, diante não só do que ela ia viver, mas também os seus filhos iam viver. E daí então ela recebe essa palavra do profeta. O profeta diz para ela: olha, não se preocupe. Na minha tradução está escrito: não se preocupe. Você está entendendo? O profeta diz para aquela mulher, diante de uma situação que era um caos, uma situação totalmente adversa àquilo que ela gostaria de estar vivendo naquele momento,
diante de um cenário de morte, de escassez, né, de fome, de miséria, de falta de água. Então ele diz para ela: não se preocupe, não se preocupe. E às vezes nós estamos vivendo um cenário assim, nós ouvimos alguém dizer para nós: não se preocupe, a gente fala: essa pessoa é louca, como é que eu não vou me preocupar diante disso? Como que eu não vou me preocupar diante dessa situação? Como que eu não vou me preocupar diante desse problema? Como que eu não vou me preocupar vendo a minha família sendo destruída, vendo meus filhos em meio a drogas, vendo um desemprego, diante de uma enfermidade, diante de um problema tão difícil? Mas ele diz: não se preocupe. E essa palavra, ela tomou para si, e essa palavra criou vida dentro dela, a ponto que ela foi lá e ela fez o pão para o profeta. E ela deu aquele pão, que seria o alimento dela e dos filhos, para o profeta, porque ela acreditou naquela palavra, porque no meio de tudo aquilo que era negativo, que era mal, apareceu um fio de esperança. Um fio, sabe quando um fiozinho de esperança, um detalhe faz toda a diferença, uma palavra faz toda a diferença? Pois é, foi o que aconteceu com ela. Então ela vai e faz o pão e entrega para o profeta comer. E a palavra diz aqui algo tremendo, 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 que o profeta ainda diz para ela assim: olha, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer a chuva cair. Então ela acreditou na palavra, ela acreditou no profeta, ela acreditou na palavra que foi liberada sobre a vida dela. Então, após ela fazer, né, o que o profeta havia pedido, a palavra do Senhor diz aqui que Deus fez como havia prometido por meio do profeta Elias. Não faltou farinha e não faltou azeite no jarro. Ou seja, ela fazia pão e a farinha não acabava. Ela fazia pão e a farinha não acabava. Ela fazia ali e não faltava farinha, não faltava azeite. Então Deus, ele foi multiplicando a farinha e o azeite ali no jarro daquela mulher. Eu já ouvi um testemunho de uma irmã que ela conta que ela viveu um momento tão terrível de escassez, ela e a família dela, que ela só tinha arroz para comer. E ela disse que fez a última panela lá de arroz. Não tinha mais arroz, não tinha arroz, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada. E ela fala assim: olha, eu vivi o que essa mulher viveu. Porque ela falou que durante uma semana eles comiam arroz e o arroz não acabava. Eles comiam arroz e o arroz não acabava. Eles comiam arroz e o arroz não acabava. Até que a provisão chegou na casa dela para ela comprar, né, mais arroz, comprar mais coisas, comprar mais alimento. Aí então aquele arroz acabou. Então assim, ela conta esse testemunho, eu guardei esse testemunho que eu ouvi e eu falei: Deus, o Senhor é o mesmo Deus e continua fazendo milagres até hoje para aquele que crê verdadeiramente no Senhor, aquele que põe a confiança no Senhor. Mas ela recebeu essa palavra: não se preocupe. Assim como nós vamos ver também aqui, quando Lázaro morre, Jesus chega, né, e as suas irmãs todas desesperadas vão falar com ele, e ele manda tirar pedra, e Marta fala: Senhor, já está cheirando mal. E aí então ele diz para ela assim: olha, eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Bom dia, Mirella, Aline, bom dia, Ivanildo, bom dia, Ian Lucas, bom dia, Deus abençoe vocês. Então ele fala para Marta: eu já te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Então não se preocupe e creia, não se preocupe e creia.
Se você crer, você verá a glória de Deus. E mesmo Lázaro estando morto e sepultado, Jesus dá uma ordem para que a pedra fosse removida. E aí então ele dá uma ordem para que Lázaro venha para fora e Lázaro sai com vida daquele túmulo. O que era morte agora é vida, o que era pranto agora é alegria. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele faz essas coisas. Ele transforma situações, ele faz milagres. Nós vamos ver aqui quando Jesus ele se encontra com Lázaro, ele está caminhando, uma multidão com ele. Lázaro não, me perdoe. Com Jairo, né? Agora eu quero falar de Jairo, né? Lázaro, João, capítulo 11. Agora eu quero falar de Jairo, que está aqui em Marcos, né? No Evangelho de Marcos, no capítulo... Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quando Jesus está naquela multidão caminhando e um chefe da sinagoga chamado Jairo chega diante de Jesus e pede: Jesus, a minha filha está muito ruim, a minha filha está à beira da morte, por favor, vamos até a minha casa orar pela minha filha. E no caminho ele se encontra com aquela mulher também do fluxo de sangue, que invade aquela multidão depois de 12 anos, né, doente, sem encontrar cura, e aquela mulher toca nas vestes de Jesus, e aquela mulher, então, ela do Senhor Jesus, né, sai virtude, poder, ele sente aquele toque que foi diferente, ele para toda a multidão e pergunta quem me tocou. As pessoas dizem: mas está cheio de gente tocando. Ele falou: não, mas alguém me tocou diferente. Então ela, claro, com muito medo, com muito receio, né, ela se aproxima e diz: foi eu que te toquei. E aí Jesus então libera para ela ali uma cura, libera a salvação. E aí, esse momento, Jesus já está a caminho da casa de Lázaro. Então, veja bem, Jairo, estou com Lázaro aqui na minha cabeça. Jairo. Então, Jairo teve que esperar, mas Jesus ali parar, curar essa mulher, talvez houve outras curas. Você imagina o coração de Jairo, o desespero de Jairo para que Jesus chegasse até a casa dele. Imagina, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, eu ficaria se eu tivesse alguém lá morrendo, doente, e falasse: Jesus, vamos lá, ela está morrendo, antes que ela morra. E aí Jesus para, Jesus conversa com a mulher, Jesus cura aquela mulher, talvez tenha acontecido alguma outra cura que não foi relatada, a gente não sabe, mas imagina o coração desse pai, o desespero que ele estava para que Jesus chegasse à casa dele e salvasse a filha dele. E aí então, quando aquela mulher é curada e Jesus então continua a caminhada para a casa de Jairo, alguém chega e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ela já está morta. Olha, você pense o coração de Jairo agora. Você pense o coração dele como estava, assim como estava o coração de Marta e de Maria, né? Porque Jesus demorou para chegar. Na cabeça delas ele demorou, mas Jesus nunca demora. Jesus sempre virá no momento certo, na hora certa, né? Jesus, ele é fiel. Gente, vou fechar a porta aqui, porque a Vivi está latindo muito. Vou dar uma fechadinha aqui na porta, tá bom? Vocês me aguardem aí, porque já que é um minutinho só, tá? Ela não gosta da fanfarra e a fanfarra tá... Eles estão tendo um desfile especial hoje aqui no bairro, então assim, ela tá desesperada, ela latindo, então ela atrapalha a gente, né? Então, assim, você imagina o desespero de Marta, de Maria, que falou assim: ó, já faz 4 dias que ele tá enterrado, já faz 4 dias que ele já morreu, né? Então, assim, se o senhor tivesse chegado antes, talvez desse tempo. Então, assim, na verdade, Jesus, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Jesus, ele não perdeu o controle da situação, nem na minha, nem na sua vida, nem na vida de Jairo, nem na vida dessa de Lázaro, dessa situação. Deus, ele está no controle de tudo, como ele estava lá com o profeta Elias, com aquela viúva lá que já não tinha mais, né?
esperança nenhuma de vida, vou comer isso daqui, dar para meus filhos e nós vamos esperar a morte. E a esperança, ela chegou lá, a solução chegou lá, assim como chegou aqui para Lázaro, e assim como chegou para essa mulher do fluxo de sangue, assim como ela chegou agora para Jairo. Porque quando Jairo, ele fala para os homens chegam e falam para Jairo, olha, não adianta mais, a sua filha está morta. O que Jesus fala para Jairo? Jesus olha para Jairo, claro que ele já viu, com certeza, o olhar espantado de Jairo, talvez ali já começou a chorar, não sei, talvez lágrimas saíram do olho dele. Imagine alguém falar, sua filha já morreu, então não vai dar tempo mais. Mas Jesus libera uma palavra, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Então ele fala para Marta assim, ó, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele vai falar para Jairo, Jairo, não tenha medo, tenha fé. E esse mesmo Deus fala para aquela viúva através de Elias, não se preocupe. Então não se preocupe, não tenha medo, tenha fé. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Então a palavra de Deus hoje para nós é, não tenha medo, não se preocupe, sabe? Tenha fé, porque se você crer, você verá a glória de Deus. E você vai ver que todas as situações que nós estamos vendo aqui, não se preocupe, não tenha medo, tenha fé, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Todas essas situações eram situações de morte, um cenário que aos olhos humanos não tinha o que ser feito. Aos olhos humanos não tinha o que ser feito mais para Lázaro. Aos olhos humanos não tinha mais o que ser feito para essa menina filha de Jairo. Aos olhos humanos não tinha mais o que se fazer para aquela viúva, para os seus filhos, não tinha mais o que ser feito. Aos olhos humanos não, o cenário era cenário de morte. Era um cenário deprimente, era um cenário onde assim, olha, acabou, é o fim, não tem mais esperança, não há mais o que ser feito, não existe mais o que ser feito. Mas aí é que está, quando o impossível chega diante de nós, chega diante de um médico, chega diante de um advogado, chega diante de uma situação, um divórcio, uma situação ruim. Quando o impossível chega, aí é a hora que Deus vai atuar. Porque no que é possível, eu e você vamos fazer. O que é possível, o médico vai fazer. O que é possível, Deus vai usar o advogado, vai usar o médico, vai usar alguém para chegar, para conversar, para orar, para falar. Deus vai usar. Deus vai te colocar de pé, né? Mas quando é impossível, nós não temos o que fazer, aí é a hora que o Deus do impossível entra em ação. E aí é onde entra o não se preocupe, não tenha medo, tenha fé. E se você crer, você verá a glória de Deus. Não se preocupe, não tenha medo, tenha fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Eu usei todos esses textos para te dizer nessa manhã. Diante da situação que você está passando, seja a hora que for que você estiver me assistindo, não se preocupe, não tenha medo, tenha fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas eu vim aqui nessa manhã para dizer isso para você, porque é o que está na palavra, e a palavra ela traz vida para nós, ela cria vida para nós, assim como Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 5, a esperança não... capítulo 5, que diz assim, ó. Então, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então, o que acontece? Lutas, tribulações produzem perseverança. Perseverança produz
experiência. Experiência produz esperança. Tá? Então, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. E eu quero orar pela sua vida e nós vamos já encerrar essa live. Uma breve palavra para que você tenha um ótimo fim de semana, um dia muito abençoado. Que Deus continue trabalhando na sua vida poderosamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei o que ela precisa, mas eu oro para que a graça, o poder do Senhor esteja sobre todos nós. Pai, que nós possamos colocar em prática o não se preocupe, não tenha medo, tenha fé, porque se você crer, você verá a glória de Deus. E nós queremos viver, Senhor, esse extraordinário do Senhor em nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida. E que tudo seja para a sua glória, sua honra e seu louvor. Deus abençoe você. Bom dia, Esmerinda. Bom dia, Vera Lúcia. Deus seja contigo. Deus dê a você um excelente fim de semana. E não se esqueça, tá? Não se preocupe. Não tenha medo. Tenha fé. E se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Um grande beijo para você. Eu vou ter que encerrar. Tem um desfile passando na minha rua e o barulho aqui está demais, está me atrapalhando. Mas essa é a mensagem que o Senhor pediu para eu te entregar nessa manhã. Receba em nome de Jesus e coloque em prática em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Tchau, tchau, gente.